Começando mais um webinar aqui, hoje, dia 24 de novembro. A gente tem a presença aqui do nosso amigo Teixeira, especialista em usinas flutuantes. Eu queria pedir para vocês, por favor, confirmarem como é que está o som. Pode botar um papo firme para a gente aí, um joia, um ok no chat, só para a gente saber se está legal o som, se vocês estão ouvindo bem. Está ótimo o som, obrigado, Marcelo. Pode ir dando feedback aí pra gente, tá, galera? Pra gente ter certeza que tá todo mundo ouvindo bem e ninguém ficar prejudicado aí durante a apresentação, tá bom? Bom, enquanto isso, eu vou dar uns recados bem rápidos aqui pra gente iniciar, tá, gente? A gente está no meio aí do nosso Black Week, né? Uma semana de promoções, descontos imperdíveis, né? A gente está trabalhando, ela vai até, é importante dizer que ela vai até sexta-feira dessa semana, e as compras são válidas pelo site e também diretamente com o consultor de vendas, tá? E a gente está com exclusividade nos módulos de 330 watts da BID, tá? Então, assim, é o preço por watt de potência lá, realmente nunca visto antes no mercado. Vocês podem ir lá conferir que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, bom, para quem não me conhece, eu sou o Raoni Silva, eu sou coordenador técnico da UIN, responsável pelo departamento de engenharia e de suporte técnico. A gente está recebendo aqui o Teixeira, eu vou passar a palavra para ele já já. Tá? E para quem ainda não conhece a UIN, né, acesse os nossos canais de relacionamento, as nossas plataformas, os nossos canais sociais, né, o YouTube, Facebook, LinkedIn. Temos um canal no YouTube que a gente sempre gera conteúdo, né? Inclusive, esse webinar vai ficar gravado para quem não conseguir assistir. Ele vai estar disponível no YouTube depois, beleza? Se cadastre no nosso site para que vocês tenham acesso às nossas promoções e passem a ter um relacionamento com a gente, seja nosso cliente. Maravilha? Bom, Teixeira, você pode se apresentar para a gente antes da gente iniciar aqui, por gentileza? Bom dia, pessoal. Prazer tê-los todos aqui conosco. Obrigado, Raoni. Meu nome é Teixeira, eu sou responsável pela Apollo, tá? Pelo sistema de flutuantes Apollo de usinas fotovoltaicas flutuantes, tá? O Raoni vai me ajudar um pouquinho, nós vamos passar uma apresentação que é muito grande, tá? Nós não teríamos tempo para passá-la integralmente para os senhores aqui, mas depois, pelo que o Raoni me informou, ele vai disponibilizar essa apresentação por e-mail para todo mundo que quiser, tá? E nós também vamos estar sempre abertos aqui a tirar dúvidas, mesmo que depois, tá? Para os clientes da UIM, para a gente poder continuar mais rapidamente aqui agora e não perder muito tempo. Raoni, você não quer pôr a apresentação aí? Nós vamos correr com isso? Durante ela, eu vou colocando para o pessoal, tá? O que é a Apollo, tá? Como que é a nossa operação no mercado, tá? Maravilha, gente. Vamos iniciar aqui, então. Teixeira, posso passar essa parte aqui já? Deixa Pode, nela? pode. Vai já para... Vai avançando, vai para aquela lâmina já direto onde tem as Perfeito. medidas. Tá? Não, para na segunda lâmina, é importante. Tá? Os benefícios do sistema flutuante, certo? É que eu não estou vendo ela aqui, tá? Perfeito. Está na segunda lâmina aqui, nos benefícios do sistema flutuante. Então, o que isso significa, pessoal? É a coisa mais importante, tá? Hoje, uma das maiores vantagens e a vantagem mais inegável de uma usina fotovoltaica flutuante é trabalhar perto da água. Quando o painel fotovoltaico trabalha em cima da água, ele trabalha mais frio do que normalmente uma instalação no solo e bem mais frio do que normalmente uma instalação no telhado. E vocês devem saber, um painel fotovoltaico, ele não trabalha com calor, tá? Ele trabalha com luz visível. Então, essa proximidade com a camada de água faz com que o painel fotovoltaico chegue a trabalhar de 10 até 20 graus mais frio do que numa instalação em solo e pode ser até 30, 40 graus mais frio que uma instalação em telhado. E vocês devem lembrar
aquelas características que tem lá no painel fotovoltaico, para cada grau de temperatura que ele some, acima da temperatura de teste, que é 25 graus, ele cai em torno de 0,4% da produção de eletricidade dele. Ou seja, quanto mais esquenta, menos eletricidade produz. Então, quando a gente monta isso numa usina fotovoltaica flutuante, nós estamos tornando esse painel próximo à água. E quando ele fica próximo à água, ele trabalha naturalmente mais frio, porque você não consegue esquentar a água tão rapidamente quanto você consegue esquentar o solo, ou mesmo um telhado de um prédio, tá? Então, essa característica de trabalhar mais frio faz com que ele gere mais energia elétrica. E vocês sabem, toda a necessidade de uma usina fotovoltaica é gerar eletricidade. Quanto mais eletricidade a gente gera, melhor é para o nosso retorno financeiro disso. A segunda vantagem também, que é bem inegável, tá? É a produção de sujeira. Normalmente, quando você tem um sistema desse sobre a terra ou sobre o telhado, ele suja numa velocidade muito maior do que sobre a água, porque a camada de água funciona como um filtro natural. Então, antes da poeira chegar até o painel, normalmente ela é absorvida pela água, tá? Então, o painel vai demandar um tempo entre limpezas, quando montado em cima da água, bem maior do que quando montado sobre a terra ou sobre o telhado. E uma outra vantagem disso é a água para limpeza. Quando você tem uma usina em solo, você precisa comprar água, levar ela até a usina em solo num caminhão-tanque, lavar os painéis, a água se infiltra no chão e você perde essa água, tá? E além do que, essa água que infiltra no solo gera proliferação de ervas daninhas, de mato, de tudo que você depois vai ter que roçar aquilo para evitar que aquilo tudo cubra a sua usina fotovoltaica. Numa instalação sob a água, eu sempre brinco com o pessoal, tá? Basta você levar um escovão com um cabo um pouco mais comprido, você molha o escovão na água que está logo abaixo dos seus pés e passa no painel. O painel fica limpo, a água retorna para dentro do reservatório sem perdas. Muita gente pode dizer, e a sujeira que está em cima do painel que vai cair dentro da água? Esta sujeira já cairia dentro da água normalmente se o painel ali não estivesse. Então, você não contamina a água com a limpeza do painel. Por quê? Se, por exemplo, tem um cocô de passarinho em cima do painel e você vai limpar e esse cocô vai para dentro da água. Quando o passarinho estivesse voando por ali e fizesse o cocô, isso vai cair dentro da água de um jeito ou de outro. Então, você não contamina a água com a limpeza. E a grande vantagem é que você não perde a água, porque você tira ela do reservatório para limpar o painel fotovoltaico e ela retorna para o reservatório. Uma outra vantagem muito grande desses sistemas também sobre lagos é a economia de água no que tange à evaporação. O Brasil é um país muito quente, nós perdemos muita água por evaporação, muita mesmo. Então, quando você coloca um sistema desse sobre a água, você evita até 70% a 75% de evaporação da água que essa usina fotovoltaica cobre. Quando a gente está tratando, por exemplo, de um lago de irrigação, isto é muito importante porque você vai deixar de perder por evaporação um volume muito grande de água que você pode usar para irrigação ou para dar de beber para os animais, tá? Quando nós estamos falando, por exemplo, de uma captação de água para consumo humano, você deixa de perder por evaporação para poder ser tratada e usada para o consumo humano. Então, é um volume de água expressivo, significativo, que uma usina fotovoltaica sob o espelho d'água economiza. Então, são algumas das vantagens. Existem mais uma infinidade delas, como, por exemplo, evita a proliferação de algas e de micro-organismos. Por quê? Quando você cobre uma faixa de água, você evita uma parte da fotossíntese que gera aquela alga que cobre a camada de água e às vezes parece um campo de golfe, de tão verdinho que fica, tá? Aquilo é um troço extremamente prejudicial para o sistema de bombeamento,
para turbina de hidroelétrica, tá? Aquilo gera uma confusão muito grande. Gera um custo excessivo para tratamento de água, quando você vai tratar essa água para consumo humano. Então, quando você põe a usina fotovoltaica sob o espelho d'água, essa proliferação de alga fica reduzida e, por consequência, você tem vantagens, tá? Só um instantinho que eu estou tentando abrir a apresentação aqui para mim também, tá? Para mim poder acompanhar junto com os senhores, porque eu estou num computador abrindo a apresentação no outro e eu não sei, às vezes, do que é que o Raoni está falando, tá? Ô, Teixeira, você pode me passar o número da lâmina que eu coloco na mesma? Não, mas é que eu quero pular muitas lâminas, porque como eu expliquei para eles, tá? Se a gente for ficar falando de todas elas aqui hoje, nós não vamos sair daqui hoje. E elas são, às vezes, repetitivas, que é para poder fixar. Então, é bom a gente ir pulando do que for possível, tá? O último item dessa lâmina que vocês estão aí é a área produtiva. Isto é extremamente importante. De novo, vamos imaginar uma fazenda, você tem que pôr um pivô de irrigação nessa fazenda, você vai precisar de energia elétrica que não tem, a tua opção é colocar uma usina fotovoltaica. Você vai segregar uma área normalmente usada para plantio, você vai implantar a usina fotovoltaica em cima dessa área. O sistema fotovoltaico flutuante evita isso, porque se você vai irrigar, você já tem um lago, você já tem um corpo d'água. Se você colocar a usina em cima desse corpo d'água, você evita de perder a área agricultável para fazer uma usina fotovoltaica. Então, o terreno, em alguns aspectos, se torna extremamente relevante para esse tipo de aplicação. Então, quando o terreno é escasso, quando o terreno é importante, ou quando o terreno é caro, de novo, levar a usina fotovoltaica para cima da água é uma vantagem muito grande, porque normalmente o lençol d'água está sempre ocioso, tá? Em alguns casos, você até paga por ele para mantê-lo. Então, quando você põe uma instalação fotovoltaica em cima, aquele negócio que às vezes estava te dando prejuízo, começa a te dar lucro, gerando eletricidade. Raoni, vamos pular a 3, a 4, a 5, vamos direto para 6. Então, pessoal, esse é o sistema Apollo, tá? Nós começamos a projetá-lo há mais ou menos 3 anos e meio atrás. A ideia era, vamos entrar no mercado fotovoltaico. Nós não éramos uma empresa de energia fotovoltaica, nós somos uma empresa de autopeças para indústria pesada, caminhões e ônibus, e uma empresa de reservatórios, grandes tanques de fibra de vidro para a indústria de saneamento básico. E valia a pena juntar essas duas áreas e criar alguma coisa para o setor fotovoltaico. E depois de muito estudar o mercado, o que a gente chegou à conclusão? Vamos fazer um flutuante. Vamos fazer um flutuante, esse flutuante tem que ser diferente de tudo que já existe, tem que ser inovador, não pode ter, inclusive, conflito de patentes com outras coisas que já existem no mercado, e tem que, principalmente, resolver uma série de problemas que a gente foi detectando no decorrer desses anos do que existe no mercado. Nesse momento, nasceu o Apollo, tá? Ele tem esse nome, é o deus do sol, tá? O deus da luz, porque ele é extremamente grande, tá? Esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim é o flutuante que a gente chama de flutuante auxiliar. Ele tem 1,20 m. Esse da apresentação que vocês estão vendo é o flutuante principal. Ele tem 2,60 m. Ele não cabe aqui dentro, ele bate no teto, tá? Ele é maior que o teto. Então, não tem nem como ficar transportando ele para cima e para baixo. Qual é a grande vantagem dele? A primeira é o tamanho. Devido a ele ser um flutuante muito grande, ele comporta dois painéis fotovoltaicos em cima. E esses painéis fotovoltaicos, eles podem ser de qualquer tipo e de qualquer tamanho. E quando eu falo tipo, eu digo o seguinte, você pode ter dois painéis fotovoltaicos em cima dele com frame de alumínio, você pode ter dois painéis em cima dele com dual glass, dual vidro, com aquelas orelhas de alumínio em volta. Você pode ter o dual glass sem orelhas de alumínio. E você pode ter também painéis flexíveis sobre ele.
É uma grande vantagem. E ele foi criado e dimensionado, inclusive, para aceitar o que o futuro nos trará, porque a gente vê que a indústria fotovoltaica está sempre em constante evolução. Então, muito provavelmente, ele vai atender ainda as coisas que o pessoal de fotovoltaico vai inventar nos próximos anos, tá? E você vai conseguir montar sobre ele. Uma outra característica dele é que ele não prende os painéis de alumínio, os painéis fotovoltaicos com frame de alumínio. Nós fizemos um estudo na época e a gente verificou que o alumínio estava caro. O alumínio não ia baixar de preço, ele continua realmente subindo de preço. E a gente já tinha isso daqui na nossa produção. Isso daqui é um poltrudado de fibra de vidro. Não sei se vocês conseguem ver o brilho, tá? É fibra de vidro, dá para ver o tecido de fibra de vidro aqui por baixo da resina. Então, esse é um poltrudado de fibra de vidro. Ele é feito num processo de poltrusão, onde eu puxo isso de dentro de uma matriz, ele vai saindo. Conforme ele passa por dentro da matriz, a resina cura e ele endurece, tá? Ele é extremamente resistente, essa peça tem 2 polegadas, 50 milímetros, e uma parede de 5 milímetros, muito grossa. E a gente faz nele um entalhe, e nesse entalhe é fixo o painel fotovoltaico. Então, o painel é preso aqui em cima, sem parafusos, é só encaixado. Daí vocês podem pensar, nossa, que loucura, né? Isso não é perigoso? Poderia ser perigoso se isso daqui não fosse tão resistente. Por quê? Para ter o mesmo peso que o alumínio, isso daqui é 30% mais robusto que o alumínio que você usaria numa estrutura. Então, quando eu encaixo o painel fotovoltaico aqui e travo com a outra peça, essa daqui é a peça do meio, tá? Vai uma de cada lado, prendendo os 2 painéis aqui. Depois vai uma em cima, que encaixa, e uma lá embaixo, que também vai encaixar o painel fotovoltaico. Quando eu encaixo os painéis fotovoltaicos aqui, isso daqui é tão robusto, tão mecanicamente resistente, vocês podem ouvir, ó. Tá vendo? Nem marca. Você tem que destruir o painel fotovoltaico para desencaixá-lo daqui de cima. Então, o vento necessário para arrancar o painel fotovoltaico de uma estrutura poltrudada de fibra de vidro como essa é brutal, tá? Ventos que não são comuns de acontecer aqui no Brasil, 190, 200 km por hora. Então, os testes demonstraram, essa forma de fixação é extremamente mais eficiente do que você colocar um parafusinho prendendo uma peça de alumínio numa outra peça de alumínio com um parafuso de inox, coisa que vai gerar corrosão eletrolítica, tá? Coisa que também não acontece aqui, porque a peça de alumínio ou de vidro tá dentro do plástico, lembra? Isso aqui é plástico. É reforçado com fibra de vidro, mas é plástico. Então, não tem corrosão galvânica no painel. Daí tem a parte de baixo, que é presa no flutuante. Vocês podem ver, ela vai parafusada embaixo no flutuante. Ela vai parafusada dentro de uma outra peça de fibra de vidro, que é também cavalar, tá? Isso aqui está num comprimento um pouquinho maior, ela é cortada mais curta, e a peça encaixa aqui em cima, e é parafusada. Então, aqui embaixo vai preso no flutuante, e aqui eu prendo um poltrudado no outro. Depois de eu ter montado isso tudo e virado de cabeça para baixo para encaixar no flutuante, só desparafusando tudo para remover os painéis, tá? Nós fizemos testes de arrancamento, você tem que destruir completamente a frame de alumínio do painel para você conseguir arrancar ele desses encaixes. Lembra, são 8 encaixes em cada painel. É muito forte, é extremamente robusto. E a vantagem? O ano passado, isso daqui empatou com o preço do alumínio. Porque isso daqui é basicamente areia de praia, tá? É fibra de vidro. Fibra de vidro é sílica. Sílica é areia de praia. Então, enquanto isso aqui manteve um preço razoável, o alumínio, que basicamente é eletricidade pura, né? Só foi subindo de preço junto com os outros metais. Então, uma coisa que era nobre e extremamente cara até algum tempo atrás, hoje já está empatando com o alumínio. A última vantagem disso para você fixar os painéis, não tem manutenção por 80 anos, tá? E isso não sou eu que estou falando, é a indústria química que usa isso daqui em passarelas, em escadas, em corrimões, em balaústres, tá?
Isso daqui já é usado na indústria química, na indústria de bebida, na indústria farmacêutica há muitas décadas. E isso daqui dispensa manutenção. Se você vem e faz um furo aqui numa peça de fibra de vidro, não acontece nada. Se você faz um furo numa peça de alumínio, onde você furou não tem mais anodização, pode começar a corroer. Se você faz um furo numa peça galvanizada a fogo, onde você furou não tem mais galvanização a fogo, pode começar a corroer. Então, a outra vantagem inegável disso, além do preço e do peso, dura para sempre quase, tá? No flutuante, vocês podem ver essas cavidades que tem em volta. Nós estudamos o sistema de orelhas de fixação para os flutuantes e desistimos deles. Você pode, Raoni, avançar até a página 12, rapidamente, tá? Só para a gente demonstrar as orelhas e o histórico. Nós íamos trabalhar com o flutuante já bem grande também, porém que tinha as orelhas e tinha os planos inclinados para montar o painel. O plano inclinado a gente sumiu em benefício do poltrudado. Depois eu vou explicar para vocês outras vantagens disso, tá? E as orelhas, nós sumimos com elas porque nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que no ponto onde a orelha forma uma raiz com plástico é um ponto de fadiga. Porque uma usina fotovoltaica flutuante não é uma peça estática, ela se move o dia inteiro, todo dia, 365 dias por ano, porque tem vento e tem ondas. Aquilo está sempre se movendo. Então, onde você tem essa orelha vai ficar flexionando, porque você usa essas orelhas dos flutuantes para prender um no outro. Nós sumimos com a orelha porque quem é que de vocês não tem um vidro de shampoo em casa que você abre e fecha aquele vidro de shampoo algumas vezes e aquela dobradiça atrás de plástico rebenta e você fica com um vidro de shampoo sem tampa no banheiro, tá? Porque simplesmente a dobradiça quebrou. Essas orelhas apresentam esse problema. Depois de um certo tempo, elas vão fadigar. Para evitar essas orelhas, nós desenvolvemos o que a gente chama de bieleta, que é o item da página 9. Vai para a página 9, ó. A bieleta, que vocês veem aí na lâmina, é isso aqui, ó. É uma peça cavalar, gigantesca, ela tem 320 milímetros, ela é maciça, tá? Ela é de polietileno maciço, e na ponta dela vai um coxim automotivo, que não sei se vocês conseguem ver direito aqui, mas eu tenho um solto aqui na mão, tá vendo? Isso é um coxim automotivo. Essa é uma das autopeças mais fabricadas no Brasil. Por quê? Isso daqui é o coxim da suspensão dianteira do Volkswagen Gol. Então, é uma peça que tem um volume de produção muito alto aqui no Brasil. Tá? Porque o Gol foi um carro, e ainda é um carro muito vendido. Tá? Só que nós mudamos essa peça. Então, quando a gente encomenda ela para as indústrias de autopeças que nos fornecem, a gente troca a borracha natural com a qual ela é feita por essa borracha que está aí na lâmina, que é o EPDM. O EPDM é uma borracha extremamente resistente a químicos, ataque ultravioleta, a água salgada e tem um esforço, uma resistência de esforço mecânico muito elevada. Então, se eu tenho uma peça dessa, que quando fabricada originalmente, ela já aguenta 5, 6 anos na suspensão de um automóvel, quando eu fabrico ela nessa borracha de EPDM, ela vai aguentar 20, 25 anos numa ilha fotovoltaica. E qual é a função dela? Permitir que os flutuantes se movam um em relação ao outro com o vento e com as ondas. Como isso ocorre? Volta uma para trás, Raoni. A 8. Se vocês veem, essa é uma ilha. Ela é pequena, ela tem em torno de uns 20 por 20 metros. E vocês vão ver esse elemento de fixação, unindo um flutuante aos seus pares em volta. Esse que vocês veem atrás de mim é esse vermelhinho aí, é o flutuante auxiliar. Ele é pequeno, ele tem 1,20 m de comprimento. Já o flutuante grande, que pode ser o branco ou o cinza, aí na apresentação, ele é o flutuante principal, aquele que tem 2,60 m e que não cabe aqui porque bate no teto. Cada flutuante desse tem 6 dessas peças unindo
um no outro. Essa peça tem um esforço de ruptura aqui no meio de mais de 1.200 quilos. Então, se eu quiser arrancar um daqueles flutuantes da estrutura, eu tenho que exercer um esforço de aproximadamente 7 toneladas. Ou seja, eu tinha que pegar nesse flutuante, botar algum cabo ali e amarrar nesse cabo 3 caminhonetes para tentar arrancar ele da estrutura. E esta peça aqui não sofre fadiga, como a orelha, porque ela é uma peça de borracha, ela foi feita para ser torcida. Então, quando o sistema trabalha, o esforço vai todo em cima da borracha, eu não tenho esforço em cima do plástico, muito menos em cima da cavidade onde ela é montada. Volta de novo para a lâmina 9. Vocês vão ver que essa bieleta ela é travada aqui dentro do flutuante, por um parafuso M10, que é o mesmo que usa na suspensão do carro. É um parafuso que aguenta um esforço brutal também. Então, não há perigo de eu ter uma ilha dessa rasgando no meio ou desmontando, porque ela não aguentou estruturalmente ao vento ou a ondas. Tá? Isso não acontece. Na lâmina 10, vocês vão ver essa montagem em mais detalhe. Tá tudo colorido aí, bonitinho, para vocês entenderem, mas vocês conseguem ver com grande detalhe aí agora a bieleta montada, unindo os flutuantes nos outros, tá? Uns nos outros. Nós optamos por esse sistema porque, além do que, é um sistema extremamente prático. Eu brinco com todo mundo. O Apollo é Lego de gente grande. E é mesmo, é Lego de gente grande, porque para montar e para desmontar isso, você precisa de uma parafusadeira M8 e de uma parafusadeira M10. A parafusadeira M10, você vai usar nas bieletas. Quer dizer, você tem uma bieleta ali, ela deu problema, lembre-se, nada é perfeito, pode acontecer. Você vem com a parafusadeira, solta os 2 M10, tira essa bieleta, põe uma nova e aperta de novo, torqueou, morreu. Está montado. Então, a sua manutenção também é muito rápida. Mesma coisa o painel. O painel é preso por baixo nisso daqui com M8. Então você vai com uma parafusadeira M8, monta o conjunto de painéis. Um painel deu problema? Beleza. Vai até a ilha, leva uma parafusadeira M8, solta os parafusos, vira aquilo, tira o painel, põe o painel novo e monta. Na realidade, a gente já recomenda. Leva o par de painel pronto até a ilha, tira o conjunto, traz, põe um par de painéis pronto. Teixeira, Sim. Deixa eu só te interromper rapidinho, que aproveitar que você voltou nessa fixação do módulo. O nosso amigo Luciano, ele fez uma pergunta aqui e logo depois o Maurici, né? Fez também. A pergunta do Luciano é a seguinte: esses pontos de encaixe no frame, né, de alumínio dos módulos fotovoltaicos, obedecem à especificação dos fabricantes, especificações relacionadas à distância das bordas para a resistência da carga de vento. Isso, nós trabalhamos para desenvolver isso daqui, não com um fabricante, tá? Mas nós fizemos testes com BYD, com Trina, com Canadian, com Genco, para fazer a fixação aqui, não gerar toques em cima do vidro, não gerar toque em cima do backsheet atrás, tá? E também nos painéis bifaciais, que eu vou chegar lá ainda, calma, não criar sombreamento. Então, nós estamos totalmente dentro das normas dos fabricantes quanto a isso. Tá? Nós tivemos essa preocupação de o sistema jamais comprometer a estrutura fotovoltaica no que tange a painéis, no que tange a string box, no que tange a inversores, tá? Então, todo o sistema foi desenvolvido pensando, primeiro, no que vai ser instalado em cima deles. Lembra? Nós desenvolvemos o Apollo para painéis fotovoltaicos. Então, ele não é um pier que foi adaptado para ser uma ilha fotovoltaica. Ele nasceu para ser ilha fotovoltaica. E quando ele nasceu para ser ilha fotovoltaica, ele assumiu esse compromisso de manter as garantias dos fabricantes. Porque se eu prendo o painel fotovoltaico aqui e não tenho o possível respaldo do fabricante, ele simplesmente pode se negar a dar a garantia. Correto?
Então, nós fizemos isso em comum acordo, fazendo testes, tá? E demonstrando esses testes para os fabricantes. Então, não há esse problema de não estar dentro das especificações. Por quê? Isso não é normal para o fabricante. O normal para o fabricante é botar aquela orelha por cima e travar, igual numa instalação em solo. Porém, uma instalação em água nunca vai ser uma instalação em solo. Ela tem um monte de particularidades e um monte de premissas que têm que ser seguidas para ter sucesso. Então, a começar, foi isso. A segunda, não tem parafuso aqui em cima, lembra? Não tem. Quando eu enfio o frame de alumínio de um painel aqui, no outro que está do outro lado, eu enfio um outro frame e travo os dois por aqui, ó, tá vendo? Os dois são emendados aqui, travados. Não abre, não tem como sair, não tem como desmontar. E não tem corrosão galvânica ou eletrolítica. Isso é mais importante. Vamos Maravilha, continuar? Teixeira. Respondido. Então, e aí o Mauro assim perguntou aqui embaixo, se esse sistema ele pode ser montado primeiramente no solo e depois arrastado para a água. Isso. Agora nós vamos lá para a ilha. Volta de novo para a lâmina 8. Vamos responder a dúvida dele. Vocês estão vendo a fileira de flutuantes vermelhinhos atrás, que é uma passarela? Ela é a primeira a ser montada. Então, você monta aquela primeira fileira atrás, na terra, você está na beira do lago, você planou uma beira de lago, você passou um trator ali para planar essa beira de lago, dependendo da largura da ilha, tá? Tem isso de tudo quanto é tamanho. Você vai fazer essas ilhas com 10, 15 metros de largura e vai se fazer ilhas enormes com 200 metros de largura. Tá? Então, para cada caso, tem um jeito de você montar isso. Você plana na beira do lago e monta essa fileira desses flutuantes violeta. Daí você vem com a fileira de painel, monta, coloca atrás. Depois você vem com uma outra fileira de painel. Quando você vier com uma outra fileira de flutuantes de painel, você empurra aquilo para dentro d'água. Então você fica só com a fileira que está sendo montada em cima da terra e vai empurrando para dentro d'água. Tá? E cada fileira que você monta, você empurra para dentro d'água para abrir espaço para montar a próxima fileira. Então é assim que é feito. Você monta uma fila, daí você, quando montar a segunda, empurra aquela primeira para dentro d'água. Montou a terceira, empurra a primeira e a segunda para dentro d'água. Montou a quarta, a primeira, a segunda e a terceira estão em cima da água. Você amarra isso com uma corda para um vento não sair carregando isso, tá? Você ancora isso em terra, que a gente chama, tá? Para enquanto você vai montando, não ter perigo. Depois nós vamos chegar a condições muito grandes, tá? Mas é assim que é feito. Você tem uma área de pré-montagem, onde você pré-monta isso. Você vem com o flutuante já com os painéis, põe em terra, pega as bieletas que já estão montadas de um lado, monta do outro, ou seja, fixa o flutuante um no outro, montou a linha inteira de flutuantes, ajustou a cabeação, tá tudo certo? Empurra para dentro d'água. Tá? Então, é feito assim, espero que ele tenha... Perfeito, acho que foi respondido, né? Perfeito. Vamos depois lá. dá só um ok pra gente aqui. Vai lá para 11. A 11 é um teste que nós fizemos no PVSystem, tá? Para garantir que os flutuantes, os painéis que estão montados no flutuante da frente, jamais vão gerar sombra nos painéis do flutuante de trás em qualquer parte do território nacional. Tá? Em qualquer latitude nossa, porque a angulação dos painéis varia conforme a latitude, tá? O painel da frente jamais vai gerar sombra no painel de trás. Isso é importantíssimo. Tá? Então, esse teste foi feito com o PVSystem para todas as latitudes e ele demonstrou que não tem problema. A 12, a 13, a 14, a 15, você só vai passando elas para eles verem, tá? E a 16 é o passado. Lembra? Nós queríamos um flutuante muito grande, o flutuante ia ter um plano inclinado para montar o painel em cima, o flutuante ia ter orelhas, e o flutuante ia ter um seguidor solar em cima, um tracker para você montar os painéis angulando conforme o sol. Tá? Desestimo das orelhas, porque elas são ponto de fadiga.
Desistimos do plano inclinado, porque para cada latitude e longitude do Brasil vai ter um ângulo diferente, isso geraria um transtorno de ferramental homérico. E desistimos do tracker em cima do flutuante, por quê? É muita peça, tá? Não vale a pena. E a gente analisou o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo é a lâmina 17. Vai lá, Raul. A lâmina 17 demonstra para qual caminho o mundo está seguindo. E nós estamos seguindo junto com essa tendência, que é a ilha seguidora, onde a ilha tem um sistema de âncora especial e um sistema de propulsão. E essa ilha, ela gira de leste para oeste, passando pelo norte durante o dia, e de noite ela volta. Ou seja, o ângulo de inclinação dos painéis vai acompanhando o movimento do Sol durante o dia, porque a ilha inteira gira. Inteira. Tá? Este é o caminho, esse é o sistema mais simples, mais prático e, inclusive, deve ser também o sistema mais barato de fazer isso. Tá? Esse é um exemplo de uma ilha com 4.600 painéis bifaciais, já a gente chega nisso, tá? E que deve gerar 3,6 megawatts. Nesse exemplo aí, ela tem 140 metros. Mas a gente chegou à conclusão que a ilha ideal de produção, nós pensamos sempre nisso como um produto pronto de prateleira, que você não tem que se preocupar muito com isso, tá? Você só tem que se preocupar qual é o tamanho que eu quero, qual é a potência que eu quero. O produto de produção ideal para isso vai ter em torno de 170 metros, tá? E mais ou menos 5 megawatts. Então, a ilha padrão deve girar entre 5 e 6,5 megawatts. Essa é a ideal. Vocês vão ver na outra lâmina um exemplo que nós estamos montando um P&D aqui em Minas, agora no começo do ano, que é uma ilha pequenininha só para teste, tá? Ela tem 320 painéis, o que vai dar uma potência de 100 kW, e nela você consegue ver os motores de propulsão nos 4 lados paralelos. Então, o pessoal que estiver vendo a apresentação, depois você vai mandar isso para eles verem, tem 4 motor jato d'água em cada lado paralelo. Esses motores jato d'água geram um vetor que faz a ilha girar. Essa ilha gira 0,33 grau por minuto, ou seja, 1 grau a cada 3 minutos. É a velocidade do movimento. Ela se move muito lentamente, mas ela se move acompanhando o curso do Sol no céu. É simples assim. E nas faces inclinadas dessa ilha, você consegue ver também, porque ela é menorzinha, tá? Então dá mais detalhes, o sistema de âncora automático, que mantém essa ilha na posição. Na próxima lâmina, que é a 19, dá para se ver ela como uma vista de lado dela, onde você consegue ver os cabos de âncora que descem até um conjunto de âncoras no fundo. É um conjunto único, os cabos de âncora descem num ponto único, e nesse ponto único existe um sistema pivotante que permite que a ilha faça esses 180 graus para ir e para voltar, sem torcer todo o cabo de âncora. Mostra também os umbilicais flexíveis que saem da ilha, são cabos de média tensão flexíveis. A gente se inspirou para fazer esses cabos no sistema de mola relojoeiro que tem no carro de todo mundo. Todos vocês têm um sistema desse, de mola relojoeiro. Sabe aquela mola toda enrolada? Ela funciona da seguinte forma: quando você tem um volante, que você vira o volante, no meio do volante tem um airbag, que vai deflagrar no seu rosto quando você bate em alguma coisa ou alguém bate em você. Para acionar esse airbag atrás, tem essa mola relojoeiro, que manda energia para o airbag. E ela aguenta que você vire o volante anos e anos a fio, sem se danificar. Então, o sistema de cabo flexível umbilical aí nessa lâmina é a mesma coisa. Ele está no formato parecido com uma mola relojoeiro, e ele vai esticar ou encolher conforme a ilha faz os 180 graus para ir ou para voltar. Ele vai até 2 estruturas fixas, também de flutuador, e dessas estruturas desce o cabo de média tensão que vai até a Terra. Lembra, você está produzindo energia, e às vezes você está produzindo 5, 10 megawatts, e você tem que mandar isso embora.
A forma mais racional de fazer isso quando a potência é elevada é usar a média tensão. Então, você usa 13.8, 34,5 kV, já gerando essa tensão em cima da ilha, porque o eletrocentro está flutuando, está tudo flutuando, e manda isso para a Terra através de um cabo que vai submerso. Vamos para a próxima, Raoni. A 20, a 21, a 22, a 23, a 24, a 25, a 26, a 27, descrevem um estudo que a fabricante alemã de painéis fotovoltaicos AE Solar fez em cima do nosso flutuante. Lembra naquela lâmina lá na frente, onde você via um flutuante lilás, um flutuante branco e um flutuante cinza? Esquece aquilo, tá? É tudo da mesma cor. É tudo branco. Tá vendo? Aqui atrás de mim, é tudo branco. Então, não tem. Ali está de cores diferentes para vocês perceberem que são peças diferentes, tá? Mas é tudo branco. Não tem peça diferente. Então, esse estudo que a E-Solar fez demonstrou que o Apollo é o candidato ideal para você montar painéis bifaciais em cima. Por quê? O albedo que isso gera é parecido com o albedo da neve. Então, quando você monta um painel bifacial em cima de um Apollo, a reflexão da luz que acerta o painel por baixo é tão forte que ele pode, com certeza, trabalhar com albedo de 17%. Em alguns lugares do Brasil, o albedo vai chegar a 23% ou 25%. Então, quando você pega um painel bifacial de 600 watts na frente, quando você gera um albedo de 17%, esse painel já vai para 702 watts. Então, quando você tem dois painéis em cima do Apollo, gerando 700 watts cada um, você já tem 1,4 kW em cima só de um único flutuante. A potência é enorme por área. Então, esse estudo também está disponível. Quem quiser pode me pedir e eu encaminho ele, tá? A E-Solar teve que usar um software de uma universidade americana, a Universidade de Purdue, em Indiana. Por quê? O PVSystem não é o software mais indicado para você jogar parâmetros de bifaciais, de painéis bifaciais. Então, essa universidade desenvolveu um software específico para painéis bifaciais. E o estudo feito em cima do sistema Apollo demonstrou uma coisa extremamente interessante. Vamos supor Minas Gerais. Minas Gerais, normalmente, você monta o painel a 20 graus. Tá? Então, há uma inclinação do painel com o plano do chão a 20 graus. Esse é o ângulo mais indicado para uma instalação fixa em Minas Gerais. Porém, esse software demonstrou que com painel bifacial, em cima de uma superfície branca, 25, 30, 35 e até 40 graus gera um ganho. E isso é importante, porque mesmo você tendo uma pequena perda no plano frontal, porque o ângulo já não está mais o ideal, o ganho bifacial é tão grande que a geração de energia é maior. Então, foi um teste extremamente interessante que eles fizeram e nós estamos replicando esse teste numa universidade aqui em São Paulo, para comprovar isso, porque é aquela velha história, a gente ouve coisas do mundo inteiro que fizeram, que aconteceram, mas a gente prefere fazer os testes aqui no Brasil mesmo e ter certeza das coisas. Na lâmina 28, vocês vão ver como fica o flutuante com esses painéis montados e dá para se ver, inclusive, nessa lâmina, muito bem como o poltrudado fixa no painel. Tá? Então, vocês vão ver que no painel de trás tem um poltrudado na ponta direita, tem dois desse daqui no meio e tem um na ponta esquerda. Então, tem 8 peças desse tamanho segurando 2 painéis. Lembrem-se, isso daqui é 2 polegadas, tá? É 50 milímetros. Eu consigo uma força de tração aqui de quase 10 toneladas, numa única peça dessa. Por quê? A força de tração aqui é brutal. Então, para mim, arrancar os painéis aqui em cima, só destruindo completamente a frame. Ele não sai sem se destruir.
O painel não vai sair inteiro voando. Ele só vai depois que ele já estiver destruído. Se ele já estiver destruído, é o painel que não aguentou. Não foi o poltro dado. O poltro dado fica inteiro preso em cima do flutuante. E devido a ele ser essa característica, eu posso aumentar o comprimento dele ao meu bel prazer, ou seja, eu posso mudar o ângulo que os painéis estão sobre o flutuante e posso variar inclusive a altura que o conjunto todo está sobre o flutuante. Então, se, por exemplo, eu quero 800 milímetros nessa parte de trás, eu vou cortar isso daqui nos comprimentos certos para dar 800 milímetros. O teste demonstrou, se eu aumentar mais 100 milímetros e for para 900, tudo bem. Eu somo 100 milímetros em todas as peças e os painéis vão ficar 100 milímetros mais alto. Tá? Então, essa é a outra característica muito desejável que nós conseguimos para poder montar os painéis bifaciais. O plástico é caro. Então, se você consegue botar muita potência em cima do plástico, o custo do plástico por watt reduz. Vai para 29, Teixeira, por gentileza. Pode falar. Deixa eu te falar. Tem uma pergunta aqui da Mirelle Mascarenhas, perguntando quais são os locais e países que já utilizam esse tipo de tecnologia de ilha seguidora tracker. E não, repete a pergunta, o finzinho da pergunta que eu não entendi. Ilha seguidora, tracking, você quis dizer? Quais são os países e cidades que já utilizam esse tipo de tecnologia de ilha seguidora / tracker? Então, vamos lá. A ilha seguidora é novidade no mundo inteiro, tá? Não existem ainda instalações de produção, só existem instalações de teste. Nós já temos instalações... O que está mais desenvolvido nisso hoje é a Holanda, por incrível que pareça, tá? Não é nem a China, nem o Japão, é a Holanda. A Holanda está vários sistemas em teste, alguns sistemas até bem grandes, inclusive eles querem fazer sistemas de ilhas seguidoras offshore, em mar aberto, de ilhas seguidoras. Para vocês terem ideia, estas ilhas que eu estou comentando aqui com vocês, que aqui a gente faz de polietileno, na Holanda eles estão fazendo de aço. Mas até aí, eles são ricos e eles têm dinheiro para gastar nisso. O Brasil ainda é um país pobre e nós não podemos nos dar esse luxo, tá? Então, eles estão fazendo ilhas seguidoras na Holanda, eles estão fazendo ilhas seguidoras na China, eles estão fazendo ilhas seguidoras na Coreia do Sul, a Alemanha tem teste, a França tem teste. Então, são vários países no mundo que já estão explorando essa tecnologia. Todos eles alardeiam que uma ilha seguidora produz de 20% a 25% a mais de energia. Para evitar também esse diz que me diz, e a gente nunca ter certeza de nada, nós estamos fazendo esse teste com uma universidade aqui perto, onde nós estamos implantando uma unidade no solo, com um número finito de painéis de um tipo, o mesmo painel, em mesma quantidade, numa ilha na água fixa, e do lado dessa ilha na água fixa, uma unidade seguidor também com a mesma quantidade de painéis. Então, nós vamos comparar 3 conjuntos idênticos de painéis em 3 montagens diferentes, no solo, na água fixo e na água com seguidor. Assim que esses resultados saírem agora no começo do ano, eu passo para vocês, porque tudo que nós temos hoje é informação que vem de fora. Nós somos obrigados a confiar que há um certo grau de correção nessas informações. Por quê? O Departamento de Energia Renovável dos Estados Unidos, algumas semanas atrás, veio a público e falou, tem que fazer porque esse negócio funciona muito bem, dá certo. E logo na sequência, o Banco Mundial também falou, tem que fazer, e o Brasil está devendo 10 gigawatt em cima de lago de hidroelétrico. Olha, eles falaram de nós, eles falaram que nós estamos devendo 10 gigawatt de instalações fotovoltaicas flutuantes sob lago de hidroelétrica, tá? Para sistemas híbridos, onde a fotovoltaico trabalha junto com as turbinas hídricas. Então, de tudo isso que o mundo está dizendo, eu calculo que pelo menos uma boa margem de acerto eles têm. E que isso realmente dá um bom resultado. Mas nós ainda fizemos uma parceria com a universidade, eles vão gerar esses dados e nós vamos liberar para todo mundo, principalmente no que tange a ilha seguidora.
para a gente, aqui no Brasil, termos as nossas realidades. A realidade desse povo lá fora, às vezes, não é muito compatível com a nossa aqui no Brasil, tá? Então, o melhor mesmo é a gente fazer os nossos próprios testes. Você está na lâmina 29 aí, Ron? Essa é uma ilha de produção que nós estamos preparando para o lago de uma hidrelétrica em Minas Gerais. Essa ilha é enorme, ela tem 176 metros de largura por 240 de comprimento. Depois de montada, ela fica com peso de aproximadamente 900 toneladas. E ela não vai ser montada inteira, porque não dá. Você precisaria de uma área de praia com quase 200 metros para montar a fileira de flutuante e empurrar para dentro da água. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós dividimos a ilha em módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. E esse desenho do lado esquerdo, mais detalhado, é o módulo. Esse módulo tem 80 e poucos metros de largura por 120 metros de comprimento. E neles vocês veem esse apêndice do lado direito em cima, que é o apêndice onde fica o eletrocentro. O eletrocentro é um container de 20 pés, que dentro dele está montado o inversor e a subestação elevadora. Essa ilha é composta de 4 desses módulos. Então, você monta o módulo em terra e vai empurrando ele para dentro d'água. Lembrem que eu acabei de falar para vocês que essa ilha pesa 900 toneladas? Então, cada um desses módulos, quando estiver ficando pronto, vai pesar mais de 200 toneladas. Como você faz para empurrar 200 toneladas para a água? Você não empurra, porque mesmo a água tendo um atrito desprezível, a inércia continua lá. Então, você vai precisar de 100, 200 pessoas para empurrar isso para dentro da água. Para evitar isso, nós desenvolvemos um produto que está na lâmina 32 em diante. Por favor, Raoni. Depois nós voltamos para aquela ilha, tá? É só para o pessoal entender para que as coisas servem e aonde elas se encaixam e trabalham. Nós pegamos um flutuante principal nosso e montamos essa estruturazinha aí. A gente junta ele nesse formato de U. E aqui, pela primeira vez, vocês conseguem ver a barra de âncora em volta, que naquelas anteriores a ilha é tão grande que você não consegue ver a barra de âncora. Esse é outro diferencial nosso. Essa barra que vai em volta, que vocês veem aí, branca, vermelha, alaranjada, é uma barra de aço com 5 milímetros de espessura e 100 milímetros de largura. E ela entra onde dentro dos flutuantes? Dentro do mesmo coxim. Tá? Essa barra de aço tem um sistema que envolve o coxim, você enfia ele lá dentro e parafusa. E depois você une uma na outra. Você vai ver, inclusive, conforme essas lâminas vão avançando, com mais detalhe. Nós fizemos essa barra de aço, que é para você poder ancorar a ilha, e o cabo de âncora dá um puxão nessa barra de âncora e não botar o peso do puxão no plástico. Lembra, é plástico, você nunca vai poder abusar disso daqui. Sempre vai ser plástico. Então, o que acontece? Você amarra o cabo de âncora nessa barra, e quando você dá um tranco no cabo de âncora, porque o vento soprou ou bateu uma onda muito grande, o esforço do cabo de âncora passa para essa barra, e dessa barra distribui num monte de flutuantes através de um monte desses coxins, para aliviar a tensão da puxada que você vai ter. O cabo de âncora rompe com 8 toneladas. Então, você imagina, você tem que fazer um esforço de mais de 8 toneladas aí para o cabo de âncora romper. Só que você distribui esse esforço em cima de um conjunto de aço enorme, que vai espalhar isso para um monte de flutuantes. Tá? Vamos avançando aí, a lâmina 33, a gente põe uma estrutura metálica em cima. 34, a gente põe um piso em cima da estrutura metálica. 35, esse piso é antiderrapante. E o piso e a estrutura podem também ser de poltrudado. Tá? Não precisa ser de aço. E na 36, a gente monta a estrutura em volta e os painéis fotovoltaicos em cima. E isso daí vira um barquinho. Tá? Isso é o que a gente chama de flutuante de manutenção e combate a incêndio. A primeira tarefa desse flutuante é
pegar as poitas de concreto que eu estou fazendo lá na margem. A poita de concreto é um bloco de concreto com 1 metro cúbico, tem 2.500 quilos, 2,5 toneladas, uma poita dessa. Tá? Você consegue ver ela aí no meio. Se você avançar mais uma lâmina, você vai ver ela melhor. Vai para 37, tá vendo? O bloco de concreto pendurado no guincho bem ali no meio. Por isso que esse recorte no meio, porque eu tenho um bloco de concreto, eu venho com o barquinho, encaixo em volta do bloco de concreto, pego o próprio cabo da âncora, ponho no guincho, ergo ela. Tá? Navego com esse barquinho, porque é um barquinho elétrico, lembra? Ele funciona a energia fotovoltaica, até a posição GPS, onde eu vou abaixar essa âncora 40, 50 metros dentro do reservatório da hidrelétrica. E o cabo fica aqui em cima, preso num flutuante auxiliar, esperando a ilha. Lembra que eu falei para vocês que eu estou montando a ilha e ela começa a ficar pesada demais? A segunda função disso é, ele vem com essas barras que tem em volta dele e prende na barra de ancoragem da ilha que está sendo construída. E vai puxando essa ilha para cima da água, porque você lá em terra não consegue empurrar ela mais. Ela fica muito pesada. Então o flutuante de manutenção encaixa na ilha e começa a rebocar a ilha para dentro d'água conforme você vai montando as filas. Você monta uma fila e empurra, monta uma fila e empurra, monta uma fila e empurra. Você imagina, isso já está com 120 metros de comprimento, você não consegue empurrar mais. Manualmente é impossível, fica muito pesado, tem mais de 200 toneladas já de peso, somando plástico, poltrodado, painel fotovoltaico, string box, eletrocentro, fiação, tá tudo em cima já. Então o flutuante de manutenção prende atrás e vai puxando a ilha para dentro d'água. O módulo ficou pronto, ele sai com ele e navega com ele até a posição onde estão as âncoras e já prende ele no conjunto de âncoras. Enquanto isso, outro módulo está sendo montado em terra, você volta para pegar ele com o flutuante e faz o mesmo trabalho. Depois nós vamos voltar para isso, tá? Porque não adianta, você tem que entender uma parte de cada vez. Volta lá para 29, Raoni, por favor. O desenho daquela ilha. Então, vocês lembram? Eu montei o módulo, eu reboquei ele até a posição onde ele vai ser ancorado e ancorei ele. Esse módulo já vai, inclusive, com esse apêndice do eletrocentro. Então, o que eu fiz? Eu montei o módulo 2, que não tem um apêndice. Daí eu monto o módulo 1, que tem um apêndice, venho e prendo no módulo 2. Daí eu monto o módulo 4, que não tem um apêndice. Venho, reboco ele e prendo ele no módulo 2. Daí monto o módulo 3, que tem um apêndice, só que o apêndice fica embaixo. Venho e prendo ele no módulo 1 e 4. E vai nascer essa ilha com esses dois apêndices. Esses apêndices são também feitos com flutuante, estão presos na ilha. Em cima deles tem um container de 20 peças, o negócio pesa quase 10 toneladas, porque dentro tem o inversor, o transformador que sobe para 13.000, disjuntores, todo o sistema de proteção, toda a elétrica e eletrônica. E em cima da ilha também estão montados string box, todo o sistema de ancoragem. Nesse daí dá para ver, inclusive, mais ou menos, a posição onde está as string box. Nesse módulo tem 4 string box, de 20 entradas cada um. E tem aqui 5, 6, 7 âncoras, parece. 7 ou 8, alguma coisa assim. São 36 âncoras na ilha inteira. É um guincho de âncora que mantém a ilha na posição conforme o nível. Então eu venho com o flutuante de manutenção, prendo aqui atrás, reboco isso até a posição e ancoro. Enquanto isso está sendo montado outro na margem, mesma coisa. Vou fazendo esse trabalho várias vezes. A média, você tem que montar uma ilha dessa por mês. Então, algo em torno de 6 megawatts por mês, você tem que empurrar para dentro da água e ligar. Tá? Isso já sai da margem com toda a fiação pronta. Depois você só vai de lá para a terra puxar o cabo de 13.000. Na lâmina 30, você vê um exemplo de como isso fica no lago da hidrelétrica. São 12 ilhas que você tem que montar e trazer a fiação toda dela até essa subestação em terra, que dá para ver em cima. Está escrito subestação de 60 megawatts. Você alimenta isso. Dessa subestação... Tem? Pode falar. Tem mais uma pergunta da Mirelle. A Mirelle queria solicitar, na verdade, um estudo que você citou do albedo com ganho de eficiência para painéis bifaciais.
Você consegue enviar esse estudo também? Como é que é isso? Consigo, ele está disponível, tá? Depois é só ela me mandar um e-mail, tá? No fim da apresentação tem o meu telefone e o meu e-mail, que daí eu mando esse estudo da E-Solar para ela analisar. Ele é bem maior do que as poucas lâminas que está na apresentação, eu encaminho, tá? É um estudo, nós não esperávamos uma vantagem tão grande, tá? Então, para nós foi importante. Até a pergunta que ela faz é o seguinte: lembra que tem um espaço vago entre um flutuante e outro? Quer ver? Deixa eu achar qual é a lâmina. Lâmina 8, Raoni, você consegue ir para mim lá? Tá na lâmina 8? Eu vou colocar seu e-mail aqui no chat também, porque aí ela já consegue ir enviando para você. Tá bom. Então, o que acontece? Nessa lâmina 8, você vê que tem um espaço vago entre os flutuantes ali, que é um espaço onde a água aparece. Na ilha bifacial, esse espaço vago é preenchido com uma placa de 2 milímetros de espessura de polietileno branco. Então, essas ilhas bifaciais, elas são como se fosse um lençol branco contínuo esticado em cima da água. Tem todas as frestas, os furos, os vãos para permitir a refrigeração dos painéis, mas é uma superfície branca contínua. Então, devido a essa característica nossa, tá, a gente consegue fazer um sistema bifacial melhor do que um sistema em terra, porque você imagina, você tem que cobrir a sua usina fotovoltaica em terra com brita, essa brita tem que ser bem clarinha, ou você tem que caiar a brita, tem que pintar de branco, para ter uma bifacialidade razoável na usina em terra. E com o tempo vai sujar, por causa da poeira. Aqui não, porque o polietileno branco, ele é lavável, e como ele é lisinho, ele não pega sujeira. Então, você pega a mesma água que você está lavando o painel, vai cair em cima do polietileno e vai tirar toda a poeira e vai derrubar para dentro da água de novo. Então, é um lençol branco, onde os painéis são montados em cima, que permanece branco por uns 20, 25 anos. Por quê? Isso daqui é polietileno Braskem, fator 15 de ultravioleta. Isso não vai amarelar em 25 anos. É um dos polietilenos mais caros que existem, mas ele dura 25 anos. Tem que ser assim. As hidroelétricas exigem que isso tenha uma vida útil muito longa. Vocês veem, tem painel aí que já está ofertando 30 anos de vida antes da potência começar a cair perceptivelmente. Então, o sistema mecânico da ilha fotovoltaica também tem que ter essa duração. Vamos voltar para onde nós estávamos. Nós estávamos na 30, né? Demonstra aí como fica montada as ilhas, tá? Isso é muito complexo, mas eu vou explicar melhor lá no fim. Aí a lâmina 31 demonstra que tudo que eu acabei de falar, que é o polietileno fator 15, além do que a fibra de vidro, com resina isofitálica, ortofitálica, epóxi, nós podemos usar qualquer uma delas, depende da condição de ataque químico, porque existe ataque químico também. E todos os nossos fixadores, que não são de aço inox, são revestidos com esse material aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas só de vocês verem isso aqui, vocês vão entender. Viu? Não tem atrito, ó. Isso daqui é Teflon. Isso é o mesmo que usa nas panelas em casa. Esse elemento aqui, esse parafuso de aço carbono, foi tratado com Teflon para quê? Para ele não engripar, como o aço inox engripa de vez em quando, que você não consegue soltar ele nunca mais. E para ele resistir quimicamente a ambientes agressivos. Por quê? Você não vai montar essa ilha fotovoltaica sempre em lago de água potável maravilhoso. Às vezes, você vai montar ela em cima de uma estação de tratamento de esgoto, de afluentes. E eu sempre brinco com o pessoal, a coisa mais inofensiva que tem numa estação de tratamento de esgoto é cocô. O resto, tudo ali é bem mais perigoso. Então, você imagina, você tem ali tudo quanto é tipo de contaminante e de elementos que podem, quimicamente, agredir a sua estrutura. Então, tudo que a gente não trata com Teflon, nós tratamos com poliamida 11, tá vendo? É plástico também, olha como brilha.
Isso é uma manilha que você usa para prender os cabos, tá? E ela foi tratada com poliamida 11, que também é um plástico que garante uma vida útil muito longa. Normalmente, essas peças aqui são galvanizadas a fogo, mas nós temos um exemplo aqui no Brasil em que galvanização a fogo não aguenta. E esse exemplo chama Baubina. Não sei se vocês já ouviram falar. Hidroelétrica de Baubina, lá no norte do país, acima de Manaus. A hidroelétrica de Baubina é o maior acidente ecológico que nós já tivemos no Brasil. Mariana e Brumadinho, que me perdoem as vítimas, tá? Foram brincadeira de criança perto de Baubina. Nos primeiros 20 anos da formação do lago, você inundou 2.600 quilômetros de floresta amazônica. As árvores estão tudo lá debaixo d'água até hoje. Mais de 3.000 ilhas se formaram no lago e os animais morreram todos em cima das ilhas, porque não tinha serviço de resgate como tem agora. Então, a água do lago ficou tão ácida, que só tem peixe nos últimos 10 anos. Faz 10 anos que você consegue pescar em Baubina. É ridículo, é um lago gigantesco no meio do Amazonas, e se você pegar uma peça dessa, galvanizada a fogo, mergulhar ela dentro d'água até aqui, essa metade de baixo que está dentro d'água some em 6 meses, derrete. Porque é o lago não vulcânico mais ácido do mundo. Vem gente do mundo inteiro estudar Baubina. Então, nós tivemos que preparar o Apollo para aguentar tudo isso. Então, quando eu uso uma borracha de PDM especial, é para aguentar químico, de lagos problemáticos, de estação de tratamento de esgoto, de estação de tratamento de água, onde tem cloro, flúor, um monte de coisa que pode afetar isso. Então, é necessário esse tratamento. Já o resto, por exemplo, nós usamos os cabos de poliéster para ancoramento. É o mesmo cabo que a Petrobras usa para ancorar uma plataforma de petróleo. Só que enquanto eu uso um cabo de 24 milímetros, eles usam um cabo de 300 milímetros. Salvo as proporcionalidades de tamanho. Mas é um cabo que aguenta dentro d'água mais tempo do que um cabo de aço inox. Então, nós damos preferência para esse tipo de coisa. Vamos avançar. Vocês viram como o flutuante de manutenção fica, correto? Vai para mim, Raoni, lá na página 38 direto. Estamos nela. O flutuante de manutenção, ele serve primeiro para pegar as âncoras na margem e botar dentro da água. Você não pode pegar um bloco de concreto de 2 toneladas e jogar dentro da água. Muita gente faz isso. É errado. Por quê? O bloco pode simplesmente cair de boca para baixo e o cabo de ancoramento pode ficar ralando ali na borda do bloco até romper. Então, você deposita o bloco na posição certa e o cabo de ancoramento sai na posição certa para cima. Você põe esse cabo, essa âncora de concreto na posição GPS dela. Então, você faz isso com precisão, com cuidado. E em certos lagos que tem uma lona no fundo, pior ainda, daí que você não pode jogar nada dentro, porque senão você vai furar a lona e você vai começar a perder água. Então, você tem que depositar isso suavemente lá no fundo. Tem que ser, inclusive, um bloco mais largo e mais baixo, que é para distribuir o peso. Então, tem toda uma série de características que tem que ser cuidadas. A outra função desse flutuante de manutenção é a de combate a incêndio. Lembra que eu comentei com vocês? Vai 2 grupos gerador em cima. Essas 2 peças vermelhinhas que tem na frente dele são 2 grupos gerador diesel, porque se você precisar usar isso num dia que não tem sol, ou se você precisar usar isso de noite, ele vai funcionar. Os geradores sobem o sistema elétrico e esses motores que tem em volta são elétricos. É o mesmo motor que faz a propulsão da ilha seguidora. É um motor jato d'água, tá? Para não ter problema, inclusive, de hélice enroscando no raso. Então, você faz a propulsão dele via diesel, quando você precisa. Ele pode ter um sistema de baterias também. E você monta em cima dele 2 bombas diesel de bombeamento de água. E coloca na frente dele aqui 2 canhões de jogar água. Chama canhão monitor. Então, se a ilha pegar fogo, você simplesmente vai até lá com esse flutuante de manutenção e combate o incêndio de fora da ilha.
não se embarcam pessoas em cima de coisas que estão pegando fogo. Você não embarca gente numa plataforma de petróleo que está pegando fogo para combater o incêndio. Você tira todo mundo da plataforma e os navios em volta combatem o incêndio. Você não embarca gente num navio que está pegando fogo para combater o incêndio. Você tira todo mundo do navio e os barcos em volta combatem o incêndio. É uma regra marítima isso. Aqui é a mesma coisa. Você não vai subir com gente em cima de uma ilha que está pegando fogo. Aí vocês vão falar, pega fogo? É lógico que pega. É elétrico, lembra? Tá cheio de fio, tem plástico, tem um monte de coisa que pega fogo ali. Então, você tem que combater o incêndio. Você combater no incêndio efetivamente, rapidamente, o prejuízo é mínimo. Pode acontecer? Pode. Igualzinho acontece numa instalação no solo ou numa instalação em telhado. Então, como você vai instalar isso, você tem que ter condição de dar esse suporte. As grandes hidrelétricas exigem. Eles queriam que eu colocasse um hidrante em cima da ilha, com mangueira em cima da ilha. Eu falei, não posso subir gente em cima de um troço que está pegando fogo. Então, o flutuante de manutenção nasceu por causa disso. Primeiro, ele manipula a âncora. Segundo, ele leva a ilha até a posição para ancoragem. Terceiro, ele combate o incêndio. E quarto, ele também funciona para manutenção. Você tem que trocar 2 painéis na ilha, você pega os painéis, põe dentro do flutuante, leva a equipe até lá, eles trocam os painéis e voltam. Porque durante o dia ele é um barquinho elétrico. E nós temos que ser ecológicos, lembra? Vocês vão ver aí na lâmina 41, por gentileza, Rony. Nós estamos preparando eles em 2 tipos, tá? Que a gente chama tipo 1 e tipo 2. Para instalações pequenas, que vão âncoras de até 2.500 quilos, é o tipo 1, que pode manipular âncoras de até de 4.000 quilos e aguenta até 5 pessoas. E para instalações grandes, que nem essa que vocês viram, dessas ilhas enormes que nós estamos montando no ano que vem, é o tipo 2, que pode manipular âncoras até de 15 toneladas, porque a âncora normalmente dessas ilhas é de 9 toneladas, é 3,6 metro cúbico de concreto armado. Tá? É muito pesado. E daí você vê, se uma ilha de 900 toneladas vai no fundo da água quase 400 toneladas de concreto, só para manter ela na posição. Então, a coisa toda pesa quase 1.200 toneladas. É muito pesado. E esse flutuante aguenta até 20 pessoas, tá? Na lâmina 42, vocês vão ver as âncoras, como elas são, blocos de concreto, e o sistema Ciflex sueco de ancoramento passivo, que é essa imagem da direita. Esses sistemas são elásticos, tá? Basicamente elásticos, são elásticos muito sofisticados, infelizmente muito caros, mas são elásticos. Então, quando o nível do reservatório sobe e desce, eles esticam e encolhem para manter a ilha na posição. Para certos reservatórios brasileiros que têm até 20, 25 metros de variação de nível, o sistema Ciflex é meio inviável economicamente. Mesmo ele sendo ótimo, muito bom, o preço dele é meio salgado, porque ele é uma empresa sueca, vendida em euros, para um país nosso que ainda é meio pobre. Então, nós não podemos pagar o Ciflex. Para evitar o Ciflex, nós desenvolvemos o sistema de ancoramento ativo, da lâmina 43 e 44. O que é? Nós pegamos um guincho e colocamos em cima do flutuante, porque como ele é muito grande, a gente monta um guincho com um tambor, nesse tambor a gente põe o cabo, a ilha começou a baixar, eu começo a recolher o cabo. O reservatório começou a subir, eu libero o cabo. Essa peça que tem na frente ali, redonda, é uma célula de carga, que mede o peso no cabo, qual é a tração que eu estou tendo no cabo, que é para todos os cabos em volta da ilha estarem sempre esticadinhos. É um sistema sofisticado, usa célula de carga, usa o motorredutor, usa inversor, usa um controlador programável, mas ainda assim é mais barato que o Ciflex. Então, para baixar o custo disso e fazer o ancoramento ser viável para certas obras, nós tivemos que desenvolver o sistema de ancoramento ativo. Nas próximas lâminas 45, 46, 47, 48, vocês vão ver o flutuante, como ele é grande, tá? Inclusive na 49 estou eu no meio deles. Vocês veem que ele é realmente muito grande, tá? E é uma característica importante, porque as concessionárias de energia elétrica pediram para nós um flutuante
para fotovoltaico que se comportasse como um pier, ou seja, que você andasse em cima daquilo, aquilo não ficasse afundando sobre seus pés. Por isso que a gente também criou ele grande. Esta peça atrás de mim tem 150 quilos de empuxo, ou seja, você tem que botar 150 quilos em cima disso para isso afundar. E o flutuante grande tem 550 quilos de empuxo. Se você pegar 3 flutuantes do grande, botar uma tábua em cima e botar uma caminhonete em cima, não afunda. Porque o empuxo é muito grande, a flutuabilidade dele é muito grande. Então, quando você anda em cima do Apollo, você não sente aquele desconforto de que aquilo está afundando embaixo dos seus pés, tá? Você anda naquilo como se você estivesse andando num pier. É mais seguro, mais confortável para andar. O pessoal não se sente muito mal andando em cima daquilo. E dá para vocês verem pelo tamanho dessa foto aí. Isso foi uma demonstração que nós fizemos para a Eletronorte, lá em Brasília. Nós tivemos que levar as peças e montar dentro do auditório. Foi um parto, porque eles são muito grandes. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Teixeira, Tem. antes da gente entrar nessa parte final aqui da apresentação, né, por conta do horário, tá? A gente já bateu 1h15. Deixa eu fazer uma... O Luciano, ele fez... Quando o assunto é bom, né? A gente vai batendo papo assim e a gente esquece do horário. O Luciano, ele fez uma pergunta aqui que eu vou te fazer. Teixeira, existe legislação ambiental usada como base para definir a máxima ocupação da superfície de corpos na água com as ilhas flutuantes? Não, não existe para ocupação máxima, não, tá? Existe para ocupação. É uma pergunta pertinente, por quê? Conforme o tipo de reservatório, você tem que garantir potabilidade da água. Então, vamos lá. Você vai instalar isso aqui numa hidrelétrica. Em algum lugar desse lago existe captação que vai para a estação de tratamento para água para consumo humano. Então, todos esses itens, todos, o polietileno, a poliamida, o Teflon, o EPDM, todos eles têm que ter certificação de potabilidade, ou seja, que ele pode ser usado em água que vai ser tratada para consumo humano sem risco para essa água. Alguns materiais, por exemplo, você não pode usar, porque eles vão diluir metais pesados na água que depois o sistema de tratamento não consegue tirar, ou encareceria muito para tirar. Então, isso você tem que atender. Agora, quanto à área, não existe limitação, mas também existe o bom senso. Por quê? Se você tem um reservatório de irrigação dentro da sua fazenda, você pode cobrir ele inteirinho. Por quê? Você evita a evaporação. E você não gera malefício nenhum para eles. Inclusive, gera até algum benefício. Se nesse reservatório tem criação de peixe, você nunca vai cobrir ele inteiro. Porque tem que dar espaço para a luz solar entrar também para manter tudo aquilo funcionando. É um ecossistema, lembra? Se você já tem um lago de uma hidrelétrica, é impossível você cobrir inteiro. É impossível. Vocês veem, nós estamos estudando o caso da Billings. A Billings tem 100 km². 100 km². Vocês conseguem imaginar quanto é 100 km² de um lago de hidrelétrica? É muito grande, tá? Então, se você fizer uma conta muito boba em cima do lago da Billings, se acontecer de você cobrir o lago da Billings inteiro, eu calculo que seriam 100 mil metros vezes 100 mil metros. Então, você tem aproximadamente 10 milhões de metros quadrados. O lago de um reservatório grande como o da Billings. Dividido por 8, porque cada conjunto desse de painel ocupa 8 metros quadrados, você teria 1.250.000 flutuantes, vezes 2, você teria 2.500.000 painéis fotovoltaicos, vezes 702, você teria 1,7 gigawatt, tá certo? 1.000, milhão, bilhão, não, 1,7 terawatt, tá? 1,7 terawatt de potência em cima da Billings.
não vai instalar isso jamais num lago de reservatório. Então, o que a gente tem sentido é que de 2 a 5% da área do reservatório, grandes reservatórios, você vai cobrir. Se você tem um lago de irrigação, você pode cobrir ele inteiro. Não tem problema, desde que cobrir ele inteiro não dê potência absurda também, porque às vezes você precisa de 2 megawatts e você cobre ele inteiro, dá 5, e você não precisa de 5. Então, você também não vai cobrir. Mas limitação do tipo, eu não posso cobrir tanto, ainda não existe. O que vai se definir, o que os estudos estão demonstrando é que você não pode incomodar a vida marinha, tá? Muito menos o ecossistema dentro da água. Então, quando você cobre parcialmente o reservatório, o que tem demonstrado é que há um benefício, tá? Parece que os peixes escolhem fazer, vamos dizer assim, a moradia deles debaixo do sistema flutuante. Eu ainda não entendi por quê, mas os estudos têm demonstrado isso. Então, a vida marinha está se dando melhor quando tem uma instalação fotovoltaica. Principalmente porque evita aquela alga verde que cobre, porque aquela alga verde é um grande consumidor de oxigênio, tá? Então, a oxigenação da água parece que melhora também. Mesmo tendo um certo grau de sombra, porque não é total, né? Lembra, esse negócio não é vedado e não é preto, ele é branco. Então, a luz atravessa isso aqui. Lembra? Então, a luz vai continuar descendo até lá embaixo. E um painel bifacial, por exemplo, também é transparente, tá? Você consegue, em muitos pontos dele, ver do outro lado. Mais alguma pergunta aí? Perfeito, Teixeira. Tem mais uma pergunta aqui, e eu acho, eu queria até te propor, Teixeira, não sei se você acha interessante. Como o assunto é extenso, né, e é um assunto muito bom, eu acho que a gente poderia dividir essa webinar numa segunda webinar sobre estruturas flutuantes também, e que a gente focasse em falar do projeto, da instalação, da operação da usina, porque aí a gente gasta uma webinar falando do assunto mais prático ali da instalação. O que você acha? Por incrível que pareça, só essas últimas lâminas já vão quase 1 hora, se for explicar direitinho, tá? Então, pois é. Eu acho que é mais interessante, né? A gente falou aqui sobre a ideia, sobre a tecnologia, né? Sobre é um mercado que está, é uma tecnologia, obviamente, em ascensão, assim como a fotovoltaica, né, como um todo, que tem um mercado aqui no Brasil também em potencial muito grande, muito específico, né? Mas eu acho que seria mais interessante a gente dividir em 2 partes, porque senão, de fato, fica muito extenso, tá? A pergunta que tem aqui, pra gente encerrar, Teixeira, qual seria o custo estimado da estrutura flutuante por painel? Você tem uma ideia? Então, vamos lá. O custo é a parte mais importante disso, porque todo mundo quer fazer isso para ganhar dinheiro, tá? Nós estamos fazendo alguma coisa extremamente ecológica, extremamente sustentável, mas se não der lucro, você esquece. Isso não vai acontecer. Tá? Então, quem monta uma usina fotovoltaica flutuante é porque quer usar ou vender aquela energia. Se ele for usar, ele quer ter uma amortização disso. E a mesma coisa se ele for vender. Hoje, uma usina fotovoltaica flutuante oscila entre 15% e 30% mais caro que a instalação igualzinha no solo. Tá? Então, você põe 9.800 painel no solo e 9.800 painel em cima da água. São idênticos, vai gerar, teoricamente, a mesma potência, tá? Teórico. A instalação sob a água, se não precisar de um sistema de ancoramento sofisticado, ou seja, se o reservatório não tiver aquela variação de nível absurda, tá? Ficar entre 1 e 2 metros de variação, ele sai em torno de 15% mais caro que uma instalação em terra. Se tiver a variação de nível muito grande, pode ficar até 30% mais caro. O sistema de ancoramento é caro, tá? E num reservatório de irrigação, você ancora nas margens. Então, o sistema fica mais barato ainda. Neste caso, quando você tem mesmo 30% a mais do que a instalação em terra, você tem uma vantagem muito boa, que é o payback. Tá? O payback é melhor da instalação sob a água. Por quê? Por causa daquilo que eu expliquei para vocês no começo. O painel fotovoltaico em cima da água trabalha frio. Quando ele trabalha frio, ele vai empurrar mais quilowatt-hora na rede. O painel fotovoltaico em cima da água demora mais tempo para sujar.
e quando ele está limpo, ele empurra mais quilowatt-hora na rede. O painel fotovoltaico sob a água trabalha mais frio, por consequência, degrada menos no decorrer da vida útil toda dele. Por consequência, ele fica mais tempo empurrando mais quilowatt-hora na rede. O sistema sob a água não gastou terra, então não teve que pagar por aquela terra. Então, quando você soma todos esses fatores na ponta do lápis, mesmo você tendo um custo de instalação até 30% mais caro, você ainda consegue ter um payback melhor do que a mesma instalação em terra. Que é única e exclusivamente por causa disso que o mundo inteiro está falando. Vamos instalar uma montoeira disso em cima da água nos próximos 20, 30 anos. E para o Brasil, eles deram um número mágico de 10 gigawatts em 5 anos. Ou seja, até 2025, nós teríamos que, teoricamente, instalar 5 gigawatts, isso em lagos de hidrelétrica. É possível? É possível, mas vai dar muito trabalho. Tem que fazer muita coisa. Quanto ao custo, tá? É como eu te falei, se você tem um custo numa instalação em solo, e o seu lago é um lago complicado, põe 30% a mais. É o que vai dar. Tá? Se o seu lago não é um lago complicado, por exemplo, é um lago de irrigação que você vai ancorar na margem, põe 15% a mais, porque não vai passar disso. Então, o custo é bem razoável. Porém, nós estamos trabalhando para diminuir o preço disso aqui, ó. Isso aqui é caro. O polietileno é caro. É um plástico muito, muito caro. E a gente calcula que até o final do ano que vem, com umas máquinas novas de rotomoldagem que nós vamos pôr em produção, a gente consegue diminuir o custo disso para que aquela instalação que custava 30 passe a custar só 15% mais caro. E para a instalação que custa 15, passar a custar só 5% mais caro do que uma instalação em terra. Daí, com esse payback muito melhor, venhamos e convenhamos, não tem escolha, você só vai instalar na terra quando você não tiver água por perto. Você só vai instalar no telhado quando você não tiver água por perto. Então, é simples assim. Tá? As instalações em terra e no telhado vão continuar existindo? Sempre. Tá? Sempre. Mas, quando você tiver a opção, ou eu faço no solo, ou eu faço em terra, tá? Em água, o água hoje já tem um payback melhor. Se você tem água, use a água. É que hoje muita gente não aponta o preço das coisas, tá? Por comodismo. Mas, por exemplo, quanto te custa aquela lâmina de água ociosa? Às vezes te custa aquilo. Tá? É trabalho que você está tendo com aquilo. Aquilo tem um custo. Então, quando você começa a produzir energia elétrica em cima, você tem que apontar esse custo. E tem também todos os custos qualitativos que eu coloquei, que ficam difíceis de apontar no lápis. Como, por exemplo, a geração de alga menor, tá? A evaporação de água, que você vai ter que repor essa água. Nem sempre ela cai do céu, lembra? Às vezes você tem um poço que você está bombeando água para encher esse lago. Aí você enche o lago e o sol tira a água de dentro do lago, mas você gastou energia para bombear água para dentro do lago. Então, tudo isso indo para a ponta do lápis, você vê que o payback em cima da água normalmente é melhor do que o payback em cima do solo. Tá? Se não fosse assim, essa indústria não existiria e ela não ia crescer do jeito que ela vai crescer nos próximos anos. Com a diminuição do preço do plástico, e a gente calcula que até janeiro, fevereiro, o plástico volte ao normal, tá? Porque o preço de tudo disparou nos últimos meses, né? Você vê, tá uma fartura generalizada. Farta cobre, farta vidro, farta alumínio, farta plástico, farta tudo, tá? Tá terrível. E quando não falta, o preço dobrou. Você vê, eu pagava o preço disso daqui o ano passado, R$7 o quilo. Esse ano foi a 15. Quando foi a 15, eu parei de comprar. Daí baixou para 12. Agora subiu para 14,70 de novo o preço. Por quê? Está faltando gás com o qual isso daí é feito. Tá? As refinarias ficaram todo mundo de braço cruzado, o consumo de plástico doméstico disparou e não tem plástico. É ridículo. Do mesmo jeito que as minas de cobre no Chile ficaram de braços cruzados, não tem cobre para fiação. A fábrica de silício lá na China pegou fogo, não tem painel fotovoltaico. Tá? Não tem vidro para fazer painel fotovoltaico. O ano que vem vai faltar, parece que 90 gigawatts de vidro. De vidro.
porque a China não quer gastar eletricidade para fazer esses 90 gigawatts, porque a China não tem eletricidade para fazer esses 90 gigawatts. É tudo muito ridículo a situação que nós estamos hoje, tá? Mas é uma situação que todo mundo tem me dito, os grandes fabricantes, que janeiro, no máximo fevereiro, volta a uma certa normalidade. E nós estamos aqui todos orando para isso, porque ninguém aguenta. Então, quanto ao custo, se você tem uma instalação no solo, põe no máximo 30% se for uma instalação muito complicada. Tá? Nós estamos fazendo exatamente isso numa usina fotovoltaica de uma concessionária agora, que eles têm um terreno do lado, eles não vão pôr no terreno, você vê, tem hidrelétrica, tem um terreno do lado, eles não vão pôr no terreno, e talvez ponham na água, por quê? Tem que terraplanar o terreno, porque ele não é certinho para colocar o sistema fotovoltaico. E o custo da terraplanagem já faz ficar mais caro do que o custo no solo. Então, tem todas essas particularidades, tá? Que a gente tem que levar em conta quando a gente vai fazer um sistema desse. Maravilha, Teixeira. Acho que ficou bem respondido. Infelizmente, a gente vai precisar deixar o restante para a próxima. A gente já vai para quase 1h40 aí de webinar. Gente, então, está prometido. A gente vai fazer o webinar sobre estruturas flutuantes, parte 2, para a gente continuar esse tema que é muito, extremamente interessante, extremamente... É complexo, né? Parece que não, mas é muito rico em detalhes. Né? Existem muitos detalhes diferentes numa instalação comum em telhado ou em solo, em laje, enfim, da aplicação mais convencional, que a gente já está acostumado, né? E, de fato, o conteúdo é extenso. Então, a gente vai aqui estudar uma data, vamos trazer o Teixeira novamente aqui, né? Ter a presença ilustre dele, que é um cara especialista no que faz. E vamos combinar, vamos divulgar essa data para vocês e marcar esse segundo encontro, tá bom, gente? Queria agradecer a presença. Para eles. Vamos mandar via e-mail para todos eles, Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa webinar, tá? Em especial do Teixeira também, pelo tempo disponibilizado, né? É sempre uma responsabilidade muito grande a gente ocupar o tempo das pessoas, né? E graças a Deus eu acho que foi muito produtivo. Tá bom, gente? Teixeira, deixa pode eu só colocar uns parênteses, tá? Como é o seu público específico, tá? Isso é mais uma questão comercial, que eu não costumo me meter muito nisso, mas é bom falar, tá? Quando esse pessoal for demandado para ter esse tipo de projeto para eles executarem, lembra, num primeiro momento nós vamos juntos, tá? Numa parceria bem estrita mesmo, porque é novidade, tá? É novidade, não é um troço assim que todo mundo saiba, tem muito pouca gente dominando esse tipo de coisa a nível de mundo hoje. Então, para todos os clientes da UEM que forem demandar um projeto, uma execução disso, nós, a UEM, todo mundo vai junto com ele, tá? Vai assessorar ele passo a passo para ele ter sucesso nessa implantação. E isso vai acontecer nas primeiras. Depois, quando os filhos estiverem grandes e criados, a gente solta eles no mundo, tá? Mas agora, nesse primeiro momento, a gente vai ajudar todo mundo nisso, porque é um troço complicado, tem uma infinidade de detalhes, tá? Exatamente, gente. Bom, mais uma vez, obrigado, tá? Acompanhe nossos canais, nossas redes sociais, nossa semana lá da Black Week, né? De descontos e promoções lá no nosso site e com os consultores. Gente, muito obrigado. A gente vai divulgar a próxima data aí, até no máximo no fim da semana, a gente divulga essa data aí para vocês. Perfeito? Muito obrigado. Grande abraço aí para todo mundo. Ótima semaninha. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.